O Poder Judiciário, em parceria com o Governo do Estado, tem mobilizado os municípios do interior sergipano para a questão da infância e da juventude. O objetivo é criar os serviços de acolhimentos institucionais e os de execução de medida socioeducativa. Você vai entender melhor na matéria a seguir. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é responsabilidade do poder público implementar ações, serviços e programas destinados ao atendimento e proteção integral de crianças e adolescentes. Aos municípios cabe a elaboração, implementação e manutenção de programa de acolhimento institucional e familiar. É preciso que a política, o fortalecimento da rede, faça com que realmente haja não só um acolhimento, mas um fortalecimento de todo o sistema, inclusive para prevenir o acolhimento. É necessário que tenha o acolhimento como medida extrema, excepcional e temporária, mas é preciso muito mais. É preciso que valores, que a rede se fortaleça, que a sociedade se fortaleça, que as famílias e os programas assistenciais, eles sejam realmente estabelecidos para fortalecer os vínculos e nem precisar do acolhimento. Né? Mas se houver acolhimento, que ele seja municipalizado, que ele fique próximo da família e da comunidade, para inclusive oportunizar a reintegração dessa criança de onde ela nunca deveria ter saído, é o núcleo familiar. Após 4 reuniões em Aracaju, Poder Judiciário, Ministério Público e o Governo do Estado partiram para os municípios do interior de Sergipe que ainda não possuem o programa de acolhimento. Uma verdadeira força-tarefa para disseminar a importância da implementação dos serviços. Nos municípios de Simão Dias, Arauá, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Pacatuba, Brejo Grande, Ilha das Flores, Gararu, Canhoba, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes, Capela, Muribeca, Itabaianinha, Barra dos Coqueiros e Buquim, foi apresentado o Programa de Ações Integradas para o Fortalecimento do Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse programa cumpre o princípio básico da articulação e da intersetorialidade que são necessárias ao atendimento, à construção de uma política de atendimento. Na realidade, nós estamos levando às comarcas e aos seus municípios uma estrutura metodológica que assegure o desenvolvimento de um processo de fortalecimento do sistema. Nós estamos implementando nos municípios aquilo que é essencial para a garantia mínima de seguridade desses direitos. Nas reuniões, juízes, promotores, prefeitos, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, secretários municipais, representantes da sociedade civil, além do CREAS e CRAS municipais, conheceram as propostas apresentadas pela Coordenadoria da Infância e pela Secretaria de Estado da Inclusão e Desenvolvimento Social. Em cada comarca foi mostrado como os municípios podem implementar um programa de acolhimento adequado ao porte, orçamento e às necessidades locais. Na modalidade de abrigo institucional, ou na modalidade de casa-lar, ou na modalidade de famílias acolhedoras. Então o Estado tem uma importância expressiva, está na lei a obrigatoriedade e a responsabilidade de cofinanciar esses serviços. Tanto o governo federal cofinancia, como o governo estadual, como os governos municipais. Então, a principal função do governo do estado é esse cofinanciamento, essa capacitação, o monitoramento dessas instituições de acolhimento nos municípios. A modalidade é abrigo para 20 crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, de ambos os sexos. É necessário para sua manutenção um coordenador, um assistente social, um psicólogo, 2 educadores sociais e 2 pessoas para auxiliar as atividades. A modalidade casa-lar é feita em uma residência, com uma pessoa ou casal responsável pelos cuidados com as crianças. Recebe no máximo 10 crianças de 0 a 18 anos, também de ambos os sexos. A família acolhedora presta cuidados a uma criança por vez, a não ser quando se trate de grupo de irmãos. Deve a família acolhedora ser instituída por lei municipal, que delimitará quais os critérios para a seleção das famílias e a remuneração paga pelo município. Em todas as reuniões para o fortalecimento do sistema de garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, foi fundamental a participação dos representantes dos conselhos tutelares, entidades que é a porta de entrada, na maioria das vezes, das crianças e adolescentes em situação de risco e de vulnerabilidade social. Todos relataram dificuldades para prestar os serviços com mais rapidez e qualidade,
principalmente quando a instituição requer o acolhimento e o município não dispõe de um abrigo. Infelizmente, o Conselho Tutelar, eu acredito que, como muitos do Brasil, não está estruturado totalmente ainda. Como, por exemplo, nós estamos com o telefone fixo desligado há aproximadamente 2 anos e 10 meses. A estrutura física do Conselho Tutelar, ele está carente, né? Nós não temos os materiais para a gente trabalhar fisicamente, né? Como carro, nós não temos transporte para ir até os povoados, para fazer as rondas quando acontece algum caso. E também em relação à multifuncional. Nós temos um computador, mas nós não temos ainda uma multifuncional. Primeiro a gente tenta resolver a situação. Quando a gente não consegue, solicitamos a promotoria, que eles nos dê as medidas possíveis que possamos trabalhar. E eles sempre eles são enviados à cidade de Aracaju, onde a gente sempre leva para o Abrigo Sorriso. Atentos às propostas apresentadas, os conselheiros ficarão esperançosos com os frutos que poderão colher no futuro. Como esse projeto está sendo realizado agora, esperamos que seja o mais rápido possível, porque assim a necessidade aqui é muito grande e em vez de a gente sair para a cidade de Aracaju, tendo aqui mais próximo, seria bem melhor para o funcionamento do Conselho Tutelar. E seria interessante realmente haver uma casa dentro da cidade, porque ali manteria o convívio familiar com os parentes, com os conhecidos. E em relação à família, iria unir mais, né? Porque esses adolescentes eles são rebeldes e muitas vezes não têm um contato direto com a família. E se ficasse pelo município, ficaria mais fácil. Representantes da sociedade civil foram convidados e compareceram. É o caso de Cláudia, que é membro do Clube das Mães de Capela, instituição que fornece apoio financeiro e psicológico às mães carentes do município. Pelo que eu vi aqui, é um novo rumo que se dá na cidade de Capela e eu estou muito maravilhada com essa atitude do nosso Poder Judiciário. A participação do Ministério Público possibilitou em algumas reuniões a assinatura de termos de ajustamento de conduta ou de minutas que se tornarão, em breve, compromissos com crianças e adolescentes. Os termos firmados observam a realidade de cada município e também possibilitaram a formação de consórcios entre os participantes. Hoje, com essa reunião muito importante, na presença da doutora Vânia, a doutora Ana Lígia, nós conseguimos fechar o termo de ajustamento de conduta e, no prazo de 90 dias, será criada uma casa lá. Os 3 municípios formarão um consórcio e os 3 também custearão esse consórcio. Embora não especifique no termo de ajustamento de conduta qual seria esse modelo, há um consenso entre o Ministério Público e os municípios de que o modelo mais adequado para Capela e Muribeca seria um modelo de família acolhedora. O compromisso dos prefeitos foi firmado em cada entrevista cedida ao Sergipe Justiça. Essa reunião eu achei de grande importância porque discutimos aqui a casa de acolhimento para a criança e o adolescente. E com a sensibilidade, o bom senso dos gestores, né, a Justiça, o Ministério Público, né, inserido tudo nesse processo, eu acredito que todos nós, com boa vontade, conseguimos realizar o nosso objetivo. E eu, enquanto prefeito de Ilha das Flores, me coloquei à disposição para fazer a doação de um terreno e criar um consórcio entre a Prefeitura de Ilha das Flores, de Brejo Grande e de Pacatua, para que nós possamos manter esse abrigo e que tantas crianças destes 3 municípios tenham, caso necessitem, aonde ficar, né? Todos nós unidos, junto com o município de Capela, que iremos fazer um consórcio. Lógico, aqui em Capela seria a sede, porque Capela é um município maior que Muribeca, mas esse consórcio que nós unidos possamos realmente dar uma melhor qualidade de vida a essas crianças e esses adolescentes. Durante as reuniões foram formados grupos de trabalho nas áreas da educação, saúde, assistência social, conselhos e sociedade civil. Estes grupos é que darão continuidade aos trabalhos. Já era um sonho, deste magistrado, que se pudesse implementar essa política coordenada de ações na busca da garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente dos municípios de Capela e Muribeca. E hoje eu vejo se realizando esse sonho, se implementando, ainda de uma forma embrionária, mas sem esse primeiro passo a gente não consegue chegar adiante. E a gente espera realmente que haja essa execução agora do projeto, né? Dos planos. Um dos resultados positivos dessa ação que você acabou de acompanhar é a criação de abrigos, casas-lares e famílias acolhedoras para crianças em situação de risco. Foi o que aconteceu no município sergipano de Boquim.
A entidade de acolhimento na modalidade abrigo institucional vai poder acolher até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, oriundos do município de Buquim. A inauguração é a materialização do Programa de Ações Integradas para o fortalecimento do sistema de garantia e defesa do direito da criança e do adolescente. O abrigo foi estruturado físico e materialmente como uma casa e também vai contar com uma equipe multiprofissional, entre coordenador, psicólogo, assistente social, cuidador, orientador e apoio, mantida pela Prefeitura de Buquim. E era uma luta, um sonho, tanto nossa como assistência, o Conselho da Assistência, o Conselho da Criança, o Conselho Tutelar, porque a gente via muito nossas crianças indo para outro município, indo para a capital de Aracaju, onde ficavam abrigadas lá, mas que perdia todo o vínculo familiar, por mais que a gente disponibilizasse um transporte, mas tinha aquela distância de pessoa, trazia, mas depois tinha que retornar. E aqui o abrigo vai ter mais um contato com toda a família, com a sociedade, vai poder estudar na escola do município, vai ter todo o acompanhamento do município. E como o doutor Roberto na primeira reunião colocou, que a gente precisa ver essas crianças como os nossos filhos. São crianças que não tiveram a oportunidade que os nossos filhos tiveram, mas que a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente pode fazer por ela de bom. Antes, o acolhimento de crianças e adolescentes no município que se encontravam em situação de risco era feito na cidade de Aracaju. Segundo o juiz da comarca, Roberto Alcântara, a inauguração do abrigo é a realização de um sonho que teve no mês de maio de 2013, quando o Programa em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente foi posto em prática. A municipalização das instituições é primordial para a busca da inserção familiar dessas crianças em situação de risco. Quando nós não tínhamos a instituição aqui em Buquim, as crianças ficavam geralmente acolhidas no município de Aracaju e essa distância dificultava que a família biológica, que que as crianças também não tivessem esse contato com a família biológica, que não tivesse esse contato com a sociedade em que convivem, esse ambiente familiar, esse ambiente já de conhecimento da criança. Essa construção, essa inauguração permite que essas crianças sejam tratadas ou sejam efetivamente cuidadas no seu ambiente, na sua cidade. Outro município, o de Barra dos Coqueiros, também inaugurou o serviço de acolhimento institucional, mas na modalidade Casa-Lar. Além disso, outros 3 municípios, Itabaianinha, Pacatuba e Capela, realizaram a terceira etapa do Programa de Ações Integradas, com a realização dos seminários de disseminação. Segundo Josevanda Franco, as ações buscam a melhoria contínua da política e das estruturas de atendimento a crianças e adolescentes. Evidentemente que o ideal para qualquer criança é permanecer no ambiente familiar, mas diante da impossibilidade, cabe ao Estado, não é? E nesse segmento o município, assegurar as condições de desenvolvimento, não é? E dentro da política da assistência social, destinar espaços que tenham a maior semelhança com o universo familiar. Dando prosseguimento às ações na cidade de Barra dos Coqueiros, todos os atores envolvidos na garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes estiveram reunidos. A programação contou com apresentações artísticas e oficinas. Acompanhe. Apresentações de dança, música e capoeira deram início à terceira etapa do Programa de Ações Integradas para o fortalecimento do sistema de garantias e defesa dos direitos da criança e do adolescente na comarca de Barra dos Coqueiros. Desenvolvido pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, em parceria com o Governo do Estado, o programa busca disponibilizar a rede de proteção de crianças e adolescentes em situação de risco, através da construção de entidades de acolhimento e elaboração dos programas de execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Na realidade, o propósito do programa está focado em 2 grandes pilares. Essa disponibilização da rede na questão da proteção da criança e do adolescente em situação de risco, através da construção e da edificação das entidades de acolhimento e a elaboração dos programas de execução de medidas socioeducativas em meio aberto, PSC, a prestação de serviço à comunidade, e a LA, que é a liberdade assistida.
Em Barra dos Coqueiros, este foi o primeiro encontro do Sistema de Garantias e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Integrar para Fortalecer. O encontro traz para os atores institucionais e a sociedade civil todo o diagnóstico da rede de proteção e, através das oficinas, os encaminhamentos relevantes para as etapas seguintes. No segundo semestre do ano passado, ou seja, em apenas um semestre, nós conseguimos levar esse programa a 8 comarcas do estado de Sergipe, sendo que em 6 delas a gente concluiu a 6ª etapa, que é do seminário de disseminação, faltando apenas Barra dos Coqueiros, que a gente encerra hoje, e Gararu. A comarca de Barra dos Coqueiros foi a 8ª a aderir ao Programa de Ações Integradas para o Fortalecimento do Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. No mês de dezembro do ano passado, a Casa Lá já foi inaugurada no município. E esse encontro é o prosseguimento do trabalho para que todas as ações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam efetivadas. O Tribunal de Justiça está de parabéns por essa preocupação, porque o judiciário antes era só para julgar os processos. Hoje ele está entrando na sociedade, se preocupando com as crianças, se preocupando com a sociedade. Então é muito importante. O Tribunal de Justiça está de parabéns por estar participando e coordenando esses eventos em todo o estado de Sergipe, principalmente na Barra dos Coqueiros. De acordo com a Coordenadoria da Infância e da Juventude, o programa, que está em pleno desenvolvimento em 16 municípios sergipanos, tem apresentado os resultados almejados, como a implantação de programas de acolhimento nos municípios de Barra dos Coqueiros e Boquim. A gente teve um resultado muito positivo, que a Barra dos Coqueiros e Boquim conseguiram implementar o serviço de acolhimento e já possui também em funcionamento a execução de medida socioeducativa em meio aberto, né? Só que o programa, além desse objetivo focal, a gente tem um objetivo mais amplo, que é fortalecer o sistema de garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Na realidade, o seminário é uma etapa central, porque é o momento em que a Coordenadoria da Infância e os parceiros da Coordenadoria, o Ministério Público, a Secretaria de Inclusão e a Fundação Renascer e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles passam a responsabilidade, né, sobre as outras etapas. A próxima etapa, depois do seminário, é a etapa de capacitação. Nós estamos no estágio de capacitação das 8 comarcas que já foram contempladas com o programa, só a comarca de Gararu é que ainda falta fazer o seminário. Então nós estamos diante de uma etapa importantíssima. Cada comarca vai receber uma capacitação que será ministrada a partir da Secretaria de Inclusão e da Fundação Renascer, né? E essa capacitação atende os 5 segmentos que nós estamos trabalhando: a assistência, a educação, a saúde, os conselhos, a sociedade civil, né? Todo esse trabalho é desenvolvido para que os municípios se empoderem e construam os seus planos decenais nessa esfera de defesa de direitos da criança e do adolescente. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.